Mas voltando então às palavras do pastor Carlos Farias, né? Resgatando os sonhos, não é? O que Deus lhe entregou assim para falar com esses amados irmãos, não é? Do que está escrito lá no Salmo 137:4, quando os irmãos foram levados cativos, não é? E eles estavam sentados à beira do rio na Babilônia. Sim. E a palavra diz que junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção. Então, como pode alguém que está cativo, que está fora do seu habitat, que está fora do seu meio, do seu povo, que teve os seus sonhos roubados, como pode cantar? Como podem se alegrar? Não é? Então eu trouxe no primeiro instante dessa mensagem exatamente os sonhos que foram roubados. Agora, pastor Carlos, né? Quantos desses nossos queridos, né, espectadores, né, estão aí, sim, nesse momento, podem estar vivenciando isso agora? Exatamente. Né? Dizendo assim, mas como eu posso cantar, passando pelo que eu estou passando? E muitas vezes os próprios opressores vão pedir cânticos, ou vão pedir para que você esteja com o semblante alegre, sorrindo, não é? E eu fiquei imaginando aquela cena, as harpas deles penduradas nos salgueiros, e eles lembrando de Sião, das canções que eles cantavam, os sonhos roubaram, pastor. Mas que ao seu tempo, não é? O Deus Todo-Poderoso, eu não sei o que você está vivendo agora, também não sei quais sonhos foram roubados, mas o que eu sei é que o nosso Deus, Ele é o maior interessado, pastor Robson, em resgatar sonhos. E essa palavra resgatar é interessante dizer também do significado dela, porque a gente só resgata aquilo que foi roubado. Exatamente. Então eu dizia para os irmãos, quando num caso de sequestro, o que eles pedem em troca? O resgate. O resgate. Pastor Carlos Faria mencionou no começo, não é, da nossa conversa aqui, que estávamos indo para São Paulo, não é? Isso. E aliás, um dia glorioso, né? Um dia extraordinário. Foi tremendo. Quem sabe a gente possa um dia compartilhar num momento desse. Sim. Mas eu lembro quando você falou aquele termo, sonhos engavetados. Né? Exatamente, tem uma semelhança muito grande. Mas continue, Salmo 137, né? E daí, depois eu fui lá para Neemias, quando Neemias chega na cidade, de volta na cidade, certamente onde ele foi criado, onde ele nasceu, onde seus pais habitavam, e ele se depara também com aquela cidade destruída. Jerusalém. Destruída. E ele entra pelos portões, os portões queimados, e o rei, quando ele se apresenta diante do rei, o rei percebe que o semblante dele estava caído, muito triste. E o rei então faz um questionamento, diz, olha, mas você não está doente. E por que então esse semblante tão triste? Neemias, ele era copeiro do rei. O copeiro do rei era um cargo, é como se fosse um oficial. Ele provava as coisas para depois entregar para o rei, para ele não ser envenenado, né? Então ele é uma pessoa de extrema confiança do rei. E querida pelo rei. E o rei conhecia ele como nós nos conhecemos. Sim. E muitas vezes, por tanta intimidade, por caminharmos muito juntos, exatamente, a gente sabe quando um irmão ou uma pessoa do nosso convívio está triste, não é? E ele responde ao rei, dizendo que a tristeza dele estava pautada em que o lugar de habitação dos seus pais estava destruído. Os sonhos, certamente, de uma vida inteira ali, destruídos. Consumidos pelo fogo. Consumidos. E os poucos que haviam voltado do cativo, muitos deles estavam nas covas destruídas também. Então aquilo, o cenário trouxe para ele muita tristeza. Então eu falo um pouco disso na primeira parte da mensagem. Depois falo da experiência do Salmo 126,
no verso 4, quando o salmista diz: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, não é? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, eu falei um pouco daquela particularidade daquele lugar, em que o Negueb, por estar abaixo da cidade de Belém e de Hebron, é um lugar desértico, né? Um lugar árido, um lugar praticamente boa parte dos anos ou do tempo sem vida. Sim. Mas quando acontece aquele fato peculiar da região, não é, por causa do clima, mais ou menos as chuvas de outubro a abril, e na segunda parte desse tempo são chuvas torrenciais, fortíssimas, que criam lá umas torrentes lá em cima e vem descendo com uma força a ponto de trazer vida para aquele deserto. E aquelas águas, certamente, como foi dito, trazendo vida, tornando aquela terra seca, né? Aquele cenário, aquele cenário, podendo haver plantio ali. E quando você falava isso, pastor Carlos Faria, eu pensava que alguém que está nos vendo agora e nos ouvindo, a sua vida pode estar seca, exatamente, né? Como era contemplado. Exatamente. E quando fala em seca, aplicando na nossa vida assim, é uma vida sem graça, sem alegria. Aquela sequidão não é isso que isso nos remete? Era o cenário. Eu fico imaginando que ali as árvores, elas não tinham nenhum verde, não davam nenhum fruto, elas estavam só como galhos secos. Exatamente. Não é? Um cenário sem grama, um cenário sem água e sem os animais, certamente. Ao passo de que quando as torrentes desciam, sim, que chegava o tempo das chuvas, aí aquele povo se alegrava, porque o cenário mudava. As plantas começavam a dar o seu verde, mostrar, não é, a sua cor, os animais certamente voltavam ali. Então eu entendo que quando o salmista declara isso, ele deveria estar passando, pastor, por essa situação, que muitos que estão nos vendo agora podem estar passando. Mas o final é feliz, né? O final é tremendo. Porque quando o salmista diz, restaura a nossa sorte, ele diz que nós estávamos como quem sonha. Olha aí. Olha o sonho voltando. Sonho resgatado. Sonho resgatado. A ponto dele escrever o Salmo. A ponto dele escrever o Salmo. Então foi coisa linda, assim, uma revelação tremenda do Espírito Santo de Deus. E depois eu falo da viúva de Naim, não é? Quando Jesus, depois de ter feito aquele milagre tremendo com o servo do centurião, ao entrar na cidade de Naim, se depara com aquele cortejo fúnebre. Quer dizer, de um lado, uma multidão que vem seguindo o mestre, sorrindo, feliz, alegre, porque tinham visto os milagres que o Senhor Jesus havia feito, se depara com uma multidão triste que havia tido seus sonhos roubados. Eu fico imaginando, pastor Robson, aquela mulher que já estava viúva, né, já havia perdido o seu marido e agora perdendo o seu único filho. Meu Deus. A sua esperança foi embora. Um sonho realmente perdido. Tudo concentrado dentro daquele caixão. Mas diz a palavra que Jesus, ao olhar para aquela mulher, pastor, tem coisas que o Espírito Santo nos revela na sua palavra que é maravilhoso. Sim. Eu fico imaginando, às vezes nós podemos passar, não é, pastor, na cidade, andando aqui nos nossos afazeres, sim, passar por pessoas, até mesmo por irmãos, e não os reconheceram. Sim. Preocupado com os nossos problemas, passando despercebido. Tem acontecido muito isso na sociedade. Mas a palavra diz que Jesus, quando entra na cidade, olhando para aquela mulher, ele foi tomado de uma íntima compaixão. No momento que ele olha, ele faz a leitura do coração daquela mulher. Pastor, eu quero ser ousado em dizer agora que essas pessoas que estão nos assistindo, que talvez possam ter passado por uma frustração como dessa mulher, uma tristeza profunda como dessa mulher, Jesus está olhando por você. Exatamente. Jesus, ele está atento. Pastor. Ele não está desapercebido do que você está passando. Jesus não está desapercebido do que nós temos passado, pastor. O olhar dele é um olhar
interessante, diz a palavra que ele, olhando para aquela mulher, foi movido de íntima compaixão. Pastor Carlos, isso me traz logo a lembrança, não é? Zaqueu, que subiu naquele sicômoro, uma árvore frondosa, alta. Jesus parou ali. Eu acho que aquelas pessoas não entenderam bem porque o mestre parou. Ele olhou e disse: Zaqueu, desce depressa. Não é isso? Não é esse sentido da... exatamente isso. Exatamente o mesmo olhar. Porque Jesus ali na questão de Zaqueu, na passagem de Zaqueu, também estava em meio à multidão. E ele olha para cima. E ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje, ele diz hoje. É hoje. Glória a Deus. Eu sou apaixonado pela palavra do Senhor, porque quando ele tem um encontro com aquela mulher, ele muda, ele resgata, ele traz de volta os sonhos daquela mulher. É verdade. Pastor, deve ter sido uma cena maravilhosa, algo impressionante. E o que me chama a atenção é que no texto bíblico existem palavras assim, parecem assim paradoxais, contraditórias. Sabe por quê? Porque quando ele tocou o esquife era um caixão, né? Sim, um modelo de caixão. E aquele menino levantou, a Bíblia diz que ele começou a falar, ele como pode um morto, diz assim, exatamente, começou a falar. Então é algo extraordinário da parte de Deus. E ainda digo mais, o pastor Carlos Farias começou a sua palavra, a sua exposição com o Salmo 137. Depois passou para outro salmo, foi lá para Neemias, capítulo 1. Aí daqui a pouco já está, capítulo 2, daqui a pouco já está no Novo Testamento, não é verdade? No ministério terreno de Jesus, onde o que nós vemos? Que a Bíblia, ela é um contexto. Ela não se contradiz nem no Velho nem no Novo Testamento. Exatamente. E é tremendo que aqui eu faço questão de ler para os amados que estão nos vendo agora nesse momento, versículo 16, quando ele entrega o defunto à sua mãe, no versículo 15, né, no 16 ele diz assim: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória, coisa maravilhosa. É maravilhoso. Deus, quando visita o seu povo, queridos, é para restauração daquilo daquilo que se havia perdido. Pastor Carlos Farias, a intenção nossa era esse bate-papo, né? Entre nós aqui, os que nos ouvem, veem, mas vamos repetir isso. Sim, com prazer.